Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso canal do professor Luiz Carlos. Vamos continuar com a nossa sequência didática aí do sétimo ano. Nós hoje vamos fazer a nossa nona aula. Antes vamos fazer a correção da atividade 8. A nossa aula 9 de hoje vai ser a continuação. Hoje vamos trabalhar multiplicação e divisão no caso dos números racionais. Semana passada passou uma atividade aí relacionada à adição e à subtração nos racionais e hoje vamos fazer a correção dessa atividade antes de começar a nossa aula de hoje. Então, gente, sejam muito bem-vindos todos aí e que a gente possa fazer uma boa aula aqui agora. Vou fazer aqui só uma alteração, em seguida a gente começa a nossa aula. Como eu falei para vocês, hoje, nossa nona aula, vamos fazer a correção da atividade 8. Em seguida, vamos trabalhar multiplicação e divisão nos racionais, que é bem mais fácil do que fazer adição e subtração nos racionais. Essa parte que a gente está trabalhando agora, que é referente a maior parte aí vai ser falando sobre frações numéricas. Depois a gente vai se aprofundar mais um pouco, né? E partir para outros tipos de frações e também a parte de números decimais. Essas operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, que são as operações básicas, também vamos trabalhar com números decimais que também pertencem a esse conjunto. Então, nossa atividade para correção de hoje é a atividade 8. E, sem perder muito tempo, vamos direto ao assunto. A primeira questão diz o seguinte: calcule o valor de. Nós temos aqui 8, né? 8 sobre 13 menos 5 sobre 13. Então, vamos fazer aqui, né? Deixa eu alterar um pouco a cor para ficar mais visível a nossa questão aí. Vou colocar na cor branca. Facilitar aí a visão, né? Se eu tenho 8 sobre 13 menos 5 sobre 13, note que aqui nós temos o mesmo denominador, que é o 13. Quando as frações têm o mesmo denominador, facilita, porque nós vamos fazer apenas uma diferença aqui. No caso, ó, eu vou fazer a diferença entre 8 e 5. 8 e 5. E aqui nós não vamos fazer mínimo entre 13 e 13, porque é o mesmo número. Vou só repetir. A facilidade quando as questões estão no mesmo mínimo é essa. Lembrando que essa regra só se aplica quando temos mesmo denominador para ambas as frações. E aí, você finaliza aqui. 8 menos 5 está igual a 3 sobre 13. Esse é o caso mais simples de trabalhar frações em relação à subtração ou à soma, né?
Vamos partir aqui, né, para marcar a alternativa correta, que é a letra B. Tá aqui a nossa alternativa correta, letra B. 13, 3 sobre 13. Então, não precisou nem fazer simplificação. Caso precise, tem que fazer, né? Porque as alternativas não pode ficar com outra fração a não ser a fração reduzida, né? Na questão 2, calcula o valor de 5 sobre 12 e 5 sobre 12 menos 3 sobre 8. Lembrando que aqui eu coloquei menos nos dois, mas notem que o procedimento é o mesmo para a adição e a subtração. Já nesse caso aqui, que nós temos 5 sobre 12 menos 3 sobre 8. Aqui vamos precisar fazer o mínimo entre 12 e 8. Não dá para fazer o que foi feito aqui na primeira questão. Isso é um equívoco que muita gente faz. Tem uns que subtrai aqui em cima, diminui aqui embaixo, mas não façam isso porque a regra diz o seguinte: você aqui no caso vai ter que fazer o mínimo entre 12 e 8. Ou seja, a fatoração para encontrar esse MMC. Então, o primeiro fator primo que divide aqui é um dos números, ou aqui no caso os dois, é o 2. 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2 é 4. Ainda dá para dividir por 2, a gente vai continuar. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2 é 1. Aqui já não dá mais para dividir por 2. Vai partir para a divisão por 3. Só para finalizar. Então, nosso MMC será a multiplicação de todos esses valores aqui. Então, o MMC entre 12 e 8 vai ser igual, deixa eu colocar aqui, é 2 que multiplica 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Quando eu falo MMC, é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, é o menor múltiplo de 12 e 8, que é o 24, né? É o primeiro que eles se encaixam aí. Então, prosseguindo aqui, veja que eu tenho uma fração de 24. Vamos fazer aqui, ó, 24. No caso aqui, 24 dividido, ou seja, dividido, vou colocar aqui, olha a seta, como ela vai se comportar. 24 dividido por 12 dá igual a 2. Aqui, o valor acima vai ser multiplicado agora. Então, 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5. Então, um pontinho ali para ficar menor. Prosseguindo aqui, vou fazer a mesma operação, fazendo 24 dividido por 8 dá igual a 3.
E o resultado aqui eu vou multiplicar. 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 3. Veja que o menos conservou aqui, ó. 3 vezes 3. Vou colocar aqui a seta, né? Que apagou. E agora é só a gente finalizar. Aqui eu tenho 2 que multiplica 5 é igual a 10 menos 3 vezes 3, 9. Tudo isso aqui sobre 24. E agora finaliza, né? 10 menos 9 é igual a 1. E repete o 24. Então, esse assunto aqui, muita gente não aprende, né? Então, eu peço que vocês dêem uma olhadinha na aula anterior para tirar mais algumas dúvidas que aparecer em relação ao assunto. Mas aqui é o mesmo procedimento para qualquer operação. Alternativa correta, letra A, 1 sobre 24. Vamos prosseguir para a questão 3. A capacidade total de um reservatório é de 10.000 litros. Nesse momento, esse reservatório está cheio até os seus 1/4. Quantos litros estão no reservatório nesse momento? Essa questão, você tem aqui um reservatório que contém 10.000 litros. E para a gente saber quanto é que ele tem em relação a 1/4, é só fazer a multiplicação do valor 10.000 por 1/4. No caso aqui vai ficar 10.000 que multiplica 1 sobre 4. Aqui, lembrando que o 10.000 tem uma fração de 1 abaixo dele aqui, tem um 1 aqui. Só que a gente não coloca, né? Porque a fração de 1 é o próprio número que está acima. Então, 10.000 vezes 1 é 10.000. Então, é só a gente finalizar aqui, fazendo a divisão de 10.000 por 4. 10.000 dividido por 4, se não souber, né, você vai fazer a divisão, mas eu acredito que todos devem saber desse resultado, né? Se você tem 10.000 e divide por 2, a metade de 10.000 é 5. A metade de 5 é 2.500. Então, 2.500 é o resultado aqui da nossa questão. Quem tiver com dúvida pode fazer essa divisão aí sem problemas. Não vá tentar chutar, mas como se trata de uma conta aqui tão inteira, né? Resultado, eu acho que vocês vão acertar naturalmente. 10.000 dividido em 4 partes, ou seja, dividido para 4 pessoas, digamos assim. Uma quantidade dessa dá 2.500 para cada, né? Então, alternativa correta, letra D, 2.500 litros. Essa é a questão 3 e vamos partir para nossa próxima questão. Questão 4. Questão 4. Um operário já levantou 1 sobre 2 da extensão de um muro. Com isso, já foram levantados 36 metros de muro. Qual a extensão
desse muro. Então, se eu sei que 36 é a metade de um muro, é a metade do muro, aqui, consequentemente, se eu pegar o dobro, né, ou a outra parte que está faltando, a gente vai ter isso aqui, ó. 36 mais 36. Estou fazendo aqui de uma outra forma, né, gente? 1/2 mais 1/2 corresponde a, no caso aqui, veja que a fração está no mesmo mínimo, né? 2 e 2. Então, ó, 1 mais 1 sobre 2. Mesmo mínimo, que é 2, posso fazer essa conta. E veja que isso vai resultar em 2 sobre 2, ou seja, 1. Um muro equivale a soma, olha aqui, ó, a soma de 36 mais 36. Deixa eu apontar para cá, né? 36 mais 36, 72. Ou seja, a alternativa correta aqui, letra A. Letra A. Para encontrar sem esse procedimento, você tem que fazer a multiplicação de cada valor das alternativas por 1/2. O que você achasse aqui igual a 36, ia só dobrar e procurar aqui a alternativa correta. Então, se a metade de um muro, então entenda que a fração 1/2 sempre vai ser a metade de alguma coisa. Então, se eu sei que a metade é 36, se eu somar a metade mais a metade, vai resultar em um inteiro igual a 1. Ou seja, um muro completo equivale a 36 mais 36, que é igual a 72. Então, aqui, até analisando, vocês conseguem responder essa questão 4. Bom, agora a gente vai partir para a nossa aula de hoje, aula 9. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Veja que hoje vamos trabalhar multiplicação e divisão nos racionais. Aqui é bem mais fácil do que fazer adição e subtração. Por incrível que pareça, nas operações com frações, multiplicação e divisão é mais fácil do que trabalhar com adição e subtração. Para efetuar a multiplicação de frações, é só multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Então, ficou claro aí, né? Vamos ver aqui, porque às vezes a gente não se atrapalha um pouco em relação ao que é numerador e denominador. Numerador são os números que estão acima da fração. Então, ali está dizendo o seguinte, que eu vou fazer a multiplicação numerador com numerador. Se tiver mais de uma fração, é claro que você vai continuar na sequência. Então, o que é numerador aqui nessas frações? O 4, que eu vou multiplicar. Deixa eu colocar um x aqui, porque evita de aparecer essa tela, né? Numerador 4 vezes numerador 2 vezes numerador 3. Sobre, o que está dizendo agora? Multiplicar também denominador com denominador. No caso, eu vou multiplicar 3 vezes 7. 3 vezes 7 vezes 4. Então, gente, o que der para a gente fazer simplificação é ideal que a gente faça. No caso aqui, o 4, um 4 acima,
anula um 4 aqui abaixo. Isso acontece porque aqui é uma operação de multiplicação. Isso não acontece com adição e subtração. Muitas vezes o aluno ele tenta inventar umas regras ou pegar a regra da adição ou da multiplicação e fazer alguns cálculos aí equivocados. Então tenha cuidado, né? Aqui eu estou fazendo esse cancelamento 4 com 4 porque pode. E agora é só multiplicar. 2. Lembrando que quando eu faço 4, cancelando 4, é como se eu estivesse dividindo eles. Deixa eu colocar aqui. Quando eu 4 por 4 é 1, e 4 por 4 é 1. Resultando nisso aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 3. Aqui ficaria 3 vezes 7 vezes 1. Sem problema. Agora é só multiplicar. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 3 é 6. Viu que eu esqueci de simplificar 3 com 3? Então, no final aqui, com certeza, vai ter que fazer essa simplificação. Então, aqui, 3 vezes 7, 21. Aqui ainda não é a fração irredutível. Eu poderia fazer 3 com 3 aqui, tranquilamente. Mas se você esquecer, você pode fazer isso, ó, e chegar na fração reduzida. 6 dividido por 3, 2. 21 dividido por 3, 7. Tá aí, 2 sobre 7, que é a fração reduzida ou irredutível. Lembrando que enquanto puder fazer essa simplificação, faça, porque vocês não vão encontrar uma alternativa como, por exemplo, 26 sobre 21. A matemática ela procura deixar esses resultados na sua forma mais simplificada, no caso, a fração reduzida. Continuando aqui na letra B, mesmo procedimento. Eu já vou facilitar para nós aqui, né? Já vou pegar o 3 e cancelar com 3. E vai sobrar o quê? 3 dividido por 3 é 1. E aqui 1. Então eu vou ter como numerador 2 vezes, aí de novo aqui, vezes 1 vezes 1, que é isso aqui, ó, depois da divisão. O 3 com 3. Não é obrigatório fazer isso não, eu poderia fazer aqui normalmente. 1 vezes 5 vezes 10. E aqui, veja que nós já temos 2 vezes 1 é 2, vezes 1, continua 2. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 10, 50. Aí vocês podem estar perguntando, e por que a fração não ficou na forma reduzida? Veja que aqui nós temos o 2 que é par e o 10 que é par. Ou seja, os dois dá para dividir por 2. Eu poderia fazer essa divisão. No caso, ficaria 2 por 2 é 1, 10 por 2 é 5. Mas vocês podem deixar para fazer isso aí no final também, né? 2 dividido por 2 e 50 dividido por 2. O resultado é 2 por 2 é 1. 50 dividido por 2, ou seja, metade de 50, 25. Tá aí a nossa letra B. Prosseguindo aqui com agora a divisão. Para efetuar a divisão entre duas frações, repete a fração do numerador, quer dizer, o número que está acima. No caso aqui é uma fração com duas frações, uma dividindo a outra, e multiplica pelo inverso da fração
do denominador. Ou seja, tem uma fração. Só fazer um rabisco aqui bem rápido. Eu tenho uma fração A sobre B e tenho uma fração, vou colocar aqui C sobre D. Aqui é a fração do numerador e aqui eu tenho a fração do denominador. O que está dizendo na regra é o seguinte: nesse estilo aqui de apresentação de frações, repete essa aqui de cima, no caso A sobre B, vezes o inverso da que está dividindo aqui, ó. O inverso dessa daqui. Invertendo C sobre D. Isso aqui é D sobre C. E esse é o que está dizendo na nossa regra da divisão. Já essa observação, deixa eu apagar isso aqui, né? Que tu vai ter o exemplo, vai clarear para vocês aí. Já no caso de ter o símbolo da divisão, que é esse aqui, o traço com dois pontinhos, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma fração A sobre B dividido por C sobre D. É o mesmo resultado, né? Continua sendo divisão. Só que aqui é uma forma diferente de representar a operação da divisão. No caso aqui, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. D sobre C. E aí é só fazer a multiplicação A vezes D e B vezes C. Porque na verdade a gente não trabalha com divisão de fração, a gente transforma essa divisão em uma multiplicação de fração, porque é mais simples de resolver. Vamos aos exemplos A e B. Então, para a letra A, vai ser o seguinte: repete a fração que está acima, no caso aqui, 11 sobre 6, vezes o inverso da que está dividindo aqui, ó. Eu vou inverter 7 sobre 5. Alterei a ordem aqui. Ou seja, eu transformei uma divisão na operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Por isso que inverte essa segunda aqui. E agora o procedimento é só multiplicar. 11 vezes 7, 77. 6 vezes 5. Aqui eu vou ter 30. E essa fração, por incrível que pareça, ela já está na sua forma reduzida. Ok? Na letra B, vamos seguir aqui o que diz a observação. Repete a primeira fração, 2 sobre 3, vezes a segunda fração. No caso aqui, 9 sobre 5. Eu vou fazer o inverso dela, 5 sobre 9. E aí multiplica normalmente. Eu tenho aqui 2 que multiplica 5, dá igual a 10, sobre 3 vezes 9, 27. Então aqui não tem nenhum número que divida 10 e 27 ao mesmo tempo. Isso quer dizer que a fração já está também na sua forma reduzida. Então, gente, essa era os dois exemplos, né? Vamos partir para a atividade 9, né? Atividade 9. Primeiro diz o seguinte aqui: qual o valor da multiplicação das frações do desenho abaixo? Eu coloquei aqui bem simples, né? Ilustrei aqui uma multiplicação. Você vai fazer essa multiplicação aí dessas duas frações e encontrar a solução.
Se der para simplificar alguma coisa, simplifica. Caso não dê, já é a resposta direta. A letra, deixa eu botar aqui, a questão 2, outra fração, só que agora é uma divisão de fração. 2/5 dividido por 2/5. Faz aí, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e você vai chegar no resultado da alternativa referente à questão 2. Aqui na questão 3 também, só fiz alterar aqui a operação básica. 9/7 dividido por 1/8. E aqui, na quarta questão, coloquei uma sequência de multiplicações. Vocês devem fazer, né? Se der para simplificar alguma coisa aí no meio do caminho, dá para... Faça antes, né? É aconselhado que faça antes. Mas se multiplicar todos os numeradores e depois todos os denominadores, vocês podem chegar a um resultado e no final simplifica para encaixar no resultado da alternativa. Então, gente, essa era a última. Espero que tenha sido bem claro aí para vocês. E até a nossa próxima aula.